noite a todos. Que bom que vocês vieram. Tá fresquinho lá fora, gente? Refrescou um pouquinho, né? Estava comentando com o Laí que sexta-feira vai melhorar, tá? Vai fazer 36 graus. Veja o lado bom. Em Garatiba, hoje, no Rio de Janeiro, fez uma sensação térmica de 58,7 graus. Então a gente está bem ainda. Estamos tranquilo ainda. Gente, obrigado por terem vindo. Quem está em casa, boa noite. Nós possamos ter uma noite abençoada, de muita luz, de muito trabalho. Que os mentores possam nos direcionar nos pensamentos, nas atitudes, na noite de hoje, para que possamos ter a tranquilidade e a paz em nosso coração ao final dos nossos trabalhos. Ok? Vamos começar. Peço que todos sentem confortavelmente em suas cadeiras, cruzem braços e pernas, dentro do possível esvaziem seus pensamentos, tranquilizem suas mentes. Vamos sentir a nossa frequência cardíaca baixando. Vamos imaginando uma luz saindo do nosso frontal, da nossa cabeça. Essa luz vai se unindo uma a uma, somando-se uma sua energia. Nessa viagem até o encontro do nosso Mestre Jesus e seus mentores, vamos passando por campos verdes floridos, cachoeiras, uma brisa e um perfume batendo no nosso rosto. Naquele campo maravilhoso, vamos nos encontrando com os mentores,
vamos pedindo esses mentores através dos nossos pensamentos. Que nós possamos ter uma noite de muito trabalho, de direcionamento, de muito amor, de muita paz em nossos corações. E com muita fé naquilo que viemos buscar, através do conhecimento, na audição da palestra, nós possamos ter a paz e a serenidade no fundo dos nossos corações na noite de hoje. Senhor Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite e nos conectamos em definitivo com o plano espiritual através da oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso amigo de luz possa se manter iluminado, com muito trabalho no plano dos encarnados, desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Nesse clima de tranquilidade, a gente vai envolvendo o João Pedro para trazer para a gente uma leitura de preparação. E logo em seguida, a Ângela vai trazer para a gente também o tema do Evangelho, o Cristo Consolador. Minha letra parece uma psicografia, na verdade. Obrigado, João. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler aqui como preparação o capítulo 26 do livro Sinal Verde, né, que é uma delícia de se ler, pelo André Luiz através do Chico Xavier. Então, o capítulo 26 de hoje é o seguinte, chama-se Em Torno da Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside em endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor de semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando com um autoconhecimento, traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. O amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor e é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver em cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim.
Então é muito interessante, né, esse texto, assim, na verdade ele faz um chamado, né, um convite, na verdade, para que nós olhemos para dentro de nós. Que ele sempre está alertando aqui que a felicidade não está fora, mas dentro do coração de cada um. E esse olhar para dentro, né, ele está pedindo que seja bastante sincero, né, bastante para que a gente possa perceber dentro de nós o que temos de bom e o que temos de não tão bom. O que não temos de tão bom, não adianta ficar lamentando. Então, ele falou assim, comece a fazer coisas para corrigir. E isso vai lhe trazer felicidade. Então, cada um vai entregar o que pode. Então, essa felicidade passa pela nossa consciência, por saber como somos, saber os defeitos que temos, que não é vergonha para ninguém, que todos nós os temos. E estamos aqui justamente para ir lapidando, né? Com uma pedra bruta nós vamos sendo lapidados. Então, se a gente ajudar o pessoal lá de cima que nos auxilia o tempo todo, né? Olhando com sinceridade, né? Para que nós comecemos dia a dia a fazer um pouquinho melhor, né? E essa felicidade passa justamente através do exercer o amor, né? Então vamos compensando um pouquinho, né, aqueles defeitinhos que nós temos e vamos melhorando. Então é uma busca de si mesmo, né? Se auto-perdoar, que às vezes é muito difícil, e seguir para frente, olhando e ver o que nós temos de melhor, porque cada um, independente de como está, tem algo de bom para doar para qualquer pessoa, seja o que for. Todos nós temos algo de bom para doar ao outro. Então, era esse o grande recado, e é um grande recado, né? Uma boa noite a todos. Agora passando a palavra para a Ângela, que vai trazer o Evangelho para nós. Só aproveitando o gancho do João, gente, quando a gente aprender a parar de apontar o dedo, parar, porque a gente está apontando o dedo, tem um para frente e 3 para a gente, né? A gente aprender a parar de julgar, ouvir mais. Hoje em dia a gente não está ouvindo, a gente senta para conversar, já quer ir embora, a gente nem escuta o que a pessoa tem para falar, né? A gente parar de reclamar. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não clama. Se a gente reclamar, a gente está voltando para trás. Então, pensamento positivo, vamos parar de ser vítima. Não tem vítima nesse planeta, não. Aqui todo mundo está aqui para cumprir com as obrigações que assumiu lá. Então, vamos parar com a choradeira, vamos olhar para frente, foco e vamos embora. A felicidade é ser, não estar feliz, é ser feliz. E parte da gente, do interior da gente. Não tem outro caminho. Desculpa. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco agora e sempre. E que nós possamos agora ter esses momentos de reflexão, conectando o nosso coração, a nossa mente, absorvendo esses ensinamentos de Jesus e trazendo essa luz que a doutrina nos possibilita através da reflexão e dessa proposta de conhecimento. Então, a palestra de hoje, que é o Cristo Consolador. Quem puder dar uma olhada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o capítulo 6 ele não é muito grande, e já é o título do Cristo Consolador. E no item 5 especificamente, ele vai trazer a instrução dos Espíritos sobre o Consolador prometido. Então vamos primeiro compreender o que significa essa palavra Consolador. É aquele que, naturalmente, consola, conforta, animador. E por estar muito presente no Evangelho, ele também é dito como o Santo Espírito. Também é um sinônimo de consolador. Então, para nós compreendermos e nos situarmos um pouco
vamos lembrar uma oportunidade que o Cristo esteve com um dos seus apóstolos, o Bartolomeu, que para muitos também depois foi chamado, é o São Bartolomeu, né? Mas que para muitos também foi chamado depois de Natanael. Então, no livro A Boa Nova, que foi uma psicografia de Chico Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos, ele trouxe esse estudo que, lá na espiritualidade, ele pôde ter acesso a uma oportunidade, uma conversa do Mestre Jesus com este apóstolo Bartolomeu. Está lá no capítulo 8, quem puder também conferir neste livro, chama-se A Boa Nova. Então Jesus, ele já estava no meio das suas pregações, ensinando ao povo, aqueles que o acompanhavam, a seus apóstolos que ele havia chamado. Mas ele observava que Bartolomeu sempre estava meio meditativo, triste, pensativo, como se realmente não estivesse ali animado. E ele, por observar isso e aproveitando uma situação em que Pedro e outros apóstolos estavam ocupados, ele chegou-se certa noite mais próximo de Bartolomeu e conversou com ele, observando justamente, fazendo essas observações a ele. E Bartolomeu resolveu se abrir. Falou: mestre, diante da beleza dos teus ensinamentos, eu não sei como explicar essa tristeza profunda que há dentro de mim. Porque me alimenta a alma as tuas palavras, as tuas revelações. No entanto, no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, carrego essa tristeza. Vejo que há muitas dificuldades, vejo que em todo lugar há os problemas, as revoltas, as brigas, naquela época, como ainda nos dias de hoje, a guerra política, econômica, etc. A dominação de um povo sobre o outro, enfim, tudo que nós nem conhecemos, né? nem pertence mais aos nossos dias. Então, Jesus ouviu e falou assim a Bartolomeu: Bartolomeu, estamos trazendo a boa nova, o Evangelho. Não seria interessante, ou pelo menos verdadeiro, se isso não trouxesse alegria na alma? Sim, mestre, seria, eu não consigo entender. E ele falou assim: olha, por que você está deixando-se abalar por tudo isso? E ele falou assim: não compreendo. Por quê? Em casa ninguém, todos são contrários a mim. Os meus familiares não me respeitam. E ele citou o exemplo também que havia perdido recentemente a sua genitora, ela havia falecido. E falou também que, como ele era pescador, que o seu trabalho, o seu ofício da pescaria não estava sendo lucrativo. Ele expôs ao mestre. Então Jesus, com muita delicadeza, foi pontuando a Bartolomeu e foi mostrando o grau de importância em tudo aquilo que ele estava ali vivenciando naquele momento. Ele falou assim: olha, é muito compreensível que no momento a Boa Nova não vai alcançar os corações diversos. Então, nós estamos trazendo uma novidade que demorará para produzir frutos. No entanto, nós que estamos aqui empenhados nesse trabalho, e eu, Jesus, que estou cumprindo com muita alegria aquilo que o Pai me confiou, eu tenho plena certeza, senão não viria até aqui trazer este caminho a todos. Mas tudo será e caminhará para o bem, para que alcance todos os corações. E ele falou assim:
outra preocupação que você tem sobre o seu ofício. Mas olha, o que será dessas atividades, dessas problemáticas, se você olhar toda a grandiosidade dos ensinamentos que vão te trazer um tesouro eterno? Então, também não se apoquente o seu coração. E quanto à genitora, ele falou assim: mas Bartolomeu, quem disse que você perdeu? Como assim Deus deixaria perder os seus filhos? Quando deixamos aqui este plano, a nossa alma chega-se mais próxima de Deus. Então não haveria também motivos para tanta aflição. Devemos entender que todos já pertencemos e tudo é de Deus. E esta é apenas uma fase. Então, o mestre foi mostrando a Bartolomeu que ele deveria ter um olhar mais amplo. E isso nós podemos agora fazer um parênteses aqui e nos colocar na problemática que nós temos diariamente. Porque nós sabemos, temos as nossas lutas no nosso dia a dia, temos o nosso ganha-pão, temos os conflitos internos, né? Em casa, eu imagino que seja sempre um pouco conflitante. Se não é com um, é com o outro. Se não é um familiar, é outro. Nós temos conflitos, nós temos dificuldades, nós temos momentos em que aqueles nossos entes queridos partem antes de nós. Mas eles não se perderam. Eles estão num outro plano, onde nós também nos encontraremos quando chegar o momento. Então essa visão de que a vida é muito mais ampla, ela vai nos trazendo uma alegria. E Jesus foi assim conversando com Bartolomeu. E ele foi compreendendo. Ele falou assim: olha, se você for caminhar preocupado onde você vai chegar, você não vai ver a beleza do caminho. Então para e reflita. Então Bartolomeu resolveu realmente compreender aquilo tudo, de que ele estava tendo contato diretamente com o mestre do caminho revelador e iluminador das nossas almas. E o propósito do mestre de confortar, havia um grande propósito além do amor, naturalmente, que ele sentia por todos. Mas ele sabia que se ele animasse, se ele trouxesse o bom ânimo, aquela palavra iria não só florescer, mas iria dar os frutos. Por isso que Jesus é o Consolador, porque ele veio preparado já da primeira revelação de Moisés, fazendo dar todo o cumprimento da lei, da justiça, da noção do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele veio linkar o passado, ele presente, trazendo todo o exemplo do amor. E veja, não para por aí, ele já falou assim: e continuarei no futuro, porque virá um Consolador e ele trará tudo aquilo que eu não pude explicar e fará lembrar todas as coisas que eu já falei. Então esse Consolador prometido vem no formato de toda a revelação espírita que nós temos, dos espíritos que nós temos, toda a consciência de que a nossa vida realmente continua, como é uma noção geral da vida espiritual, de que essa reencarnação é um estágio apenas. Então vem explicar tudo isso e vem mostrar, ratificar, destacar, confirmar que sim, Jesus é o caminho. E como diz nos evangelhos, de João principalmente, antes que o mundo fosse mundo, Jesus já o era. Ele já era o Cristo, ele já era o Espírito perfeito. E Deus confiou desde a formação do planeta, há bilhões de anos atrás, aqui esta morada onde nós iríamos vir diversas vezes para aprender, para podermos nos iluminar.
e para alcançar a felicidade. Então Jesus, voltando à história de Bartolomeu, foi animando, foi confortando, e ele retornou para o seu lar. Só que quando Bartolomeu foi retornando, ele foi pensando em tudo que Jesus havia dito para ele, nas importâncias. Então ele foi pontuando, refletindo, e tudo para ele começou a ter um novo significado. Ele foi observando a noite, todo o caminho. Quando ele chegou em casa, os seus familiares, seu pai e seus irmãos, estavam lá e estavam com o mesmo comportamento com ele. Porém, ele pensava, bom, eles não conhecem essa revelação do Cristo, é natural que eles achem que eu estou derrogando a lei, porque eles eram judeus. Enfim, é natural, ele compreendeu. Depois chegou o momento dele ir pescar, fazer o ofício dele. Aí ele tinha que negociar tudo aquilo que ele pescou e toda aquela confusão. Ele falou assim, olha, tudo bem, eles querem pagar menos, não tem importância, vamos continuar aqui na nossa luta diária, se esforçando. Ele foi mudando. Quando ele se lembrou da mãe dele que havia partido, ele consolou seu coração, fez uma oração, pensando positivamente para que ela esteja já num plano bom, e lembrando de que ele um dia iria reencontrar com ela. Então ele foi pontuando tudo isso. E quando no outro dia, numa outra noite, ele já modificado, já trazendo uma alegria, um ânimo, ele novamente estava reunido com Jesus, entre outros, e Jesus aproveitou, olhou assim, aproveitou, e contou uma passagem que está lá em Mateus. Ele contou a parte que, eu vou até ler aqui para nós termos certinho como ele falou para Bartolomeu. Ele falou assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem, que, movido de alegria, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Quando ele terminou de dizer essas palavras, ele olhou para o Bartolomeu, e Bartolomeu percebeu a grandeza daquele ensinamento e como aquilo fazia sentido com aquelas palavras que ele havia dito para ele antes. Por quê? Ele pensou assim, ele compreendeu a dedicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita. Bartolomeu, depois de haver alijado, ou seja, arrancado todo o peso das suas vaidades, de que ainda não se tinha desfeito, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Ou seja, ele se colocou no lugar dessa parábola como aquele homem que foi e vendeu tudo que tinha. Ou seja, tudo que ele tinha, ele se desfez, era tudo que não era bom. Era o seu orgulho, a sua vaidade, suas preocupações assim exageradas, não que nós não tenhamos, que ser responsáveis. Aquelas preocupações, aquelas aflições, aquele negativismo, pessimismo, tudo aquilo que é ruim, ele deixou, se desfez de tudo aquilo e foi adquirir este campo onde havia um tesouro escondido. E aqui no livro, Humberto de Campos nos explica que esse campo significa a vida. E no meio da nossa vida aqui, essa experiência terrestre, há o tesouro que nós temos que achar. Porque toda vez que nós exercitamos o amor, que nós nos compreendemos, que nós perdoamos, que nós carregamos mais um pouco aquele nosso ente querido, nós ajudamos, perdoamos, tudo isso, nós vamos o quê? Entrando em contato com esse tesouro. E toda vez que nós vamos deixando as nossas, o nosso orgulho desmedido, a nossa raiva, tudo que não é bom, o mais importante é que nós, a todo momento, somos consolados. Só para finalizar, vamos nos lembrar de uma situação, por exemplo, quando nós fazemos uma viagem. Quando a gente viaja com as crianças, com os nossos filhos, é natural que eles, todo momento, já está chegando? Está chegando?
Vai chegar logo? Né? Eles ficam perguntando. O que a gente fala assim? Ah, já está chegando, daqui a pouco vai chegar. Ah, mas está chegando mesmo? Fique impaciente. Por quê? Porque aquela viagem é cansativa, né? Acaba talvez sendo entediante. Então, o que nós fazemos com eles, com esses nossos pequeninos? Começamos a animá-los. Falamos assim, olha, vamos pensar, quando a gente chegar lá, quem vai estar lá? Ah, vai estar a pessoa lá esperando a gente. O que nós vamos fazer quando chegar? Ah, nós vamos fazer uma atividade, visitar um lugar. Então, vamos pensar o que vai estar lá na frente. Aí já começa a animar, né? Começa a se animar ali, tem uma força a mais para continuar a viagem. Ah, mas ainda está chegando, calma, vamos olhando aqui esse caminho, olha essas flores diferentes que estão nesse caminho, olha essa paisagem, olha ali tem uma pessoa que está indo conosco também, vamos conversar com ela, a pessoa começa a trocar as informações dela. Bom, a viagem começa a ser mais confortadora, né? Porque nós começamos a olhar, ter um outro olhar sobre aquela trajetória. Então, confortar é exatamente isso, porque Jesus caminha conosco. Ele não só já esteve, como está e permanecerá. A sua palavra não passará, ela permanecerá. Então, Ele está conosco no caminho. Quando nós nos sentirmos desanimados, vamos permitir que esse amado Mestre, nosso irmão maior, nos conforte o coração, afastando o nosso desânimo, a nossa depressão, o nosso negativismo, ou a nossa ansiedade não vai chegar nunca, vai demorar muito. Vamos trabalhar, vamos caminhar, vamos permitir que o Mestre nos conforte. E toda essa revelação que nos é trazida, a fim de que nós possamos adquirir a sabedoria, a fim de que nós possamos de fato saber por que exercitamos o amor, também nos conforta. Saber o porquê estamos aqui, saber que o Mestre veio e está conosco, nos conforta. Saber que a vida não termina, não tem fim. Pensou, eu faço uma viagem, vai chegar onde? Ah, vou chegar no abismo. Não, nós fazemos essa viagem aqui e nós vamos continuar na vida espiritual. E depois, com as necessidades, retornaremos aqui novamente. E lá, na chegada, há muitos nos esperando também. E tudo aquilo que nós angariamos de bom na viagem é o tesouro, não se perderá. Certo? Então, permitamos esse consolo do Cristo, mas assim, no nosso dia a dia, vamos fazer aquela conexão, a oração que tanto nós colocamos, como é importante. Começou o dia, vamos nos conectar com Jesus, vamos ler um trecho do Evangelho, um trecho do Novo Testamento, até do Antigo Testamento, porque para entendermos como tudo foi preparado para a vinda do Mestre, vamos manter firme, porque aí nós vamos estar animados. E Bartolomeu, no final aqui, ele teve uma mudança na qual ele não sentiu mais aquela tristeza profunda. Ele sabia que as dificuldades iam ocorrer, tanto é que os primeiros cristãos todos foram, mortos de maneira trágica. E o próprio Mestre teve um momento de crucificação, mas também para servir de exemplo de que nós também necessitamos do sacrifício, só que é um sacrifício com alegria. Então, como diz também a preparação aqui, a felicidade, a alegria, vamos manter em nosso coração, porque o Evangelho de Jesus é alegria, o Evangelho de Jesus é consolador. Então, tenhamos todos uma ótima noite, possamos fazer essa reflexão cada vez mais, a nossa oração, a nossa ligação e permitir que essa luz adentre cada vez mais o nosso coração. Uma boa noite a todos, muita paz, graças a Deus. Obrigado, Ângela. As redes sociais hoje é muito difícil fugir da má notícia, né? Mas vamos tentar.
o nosso dia ficar um pouco mais leve, mais fácil. Porque o dia de todo mundo é difícil, mas a gente pode tornar ele mais leve, ok? Gente, não esquecendo que aqui fora a gente doa e lá dentro a gente recebe, ok? Vamos para o nosso momento de doação. Peço que todos fechem seus olhos mais uma vez. Vamos nos mantendo tranquilos. Senhor e Mestre Jesus, estamos aqui essa noite para lhe pedir perdão das nossas atitudes erradas, nossos pensamentos errados. Mas com os pensamentos unidos, enviando vibrações ao plano espiritual maior, vamos imaginando o nosso planeta Terra sendo envolvido pelos anjos do Senhor com uma cortina azul. Todo o nosso planeta envolto numa luz azul, e ela se torna mais intensa em cima dos países que estão em conflito, os países que estão em guerra. Que o plano espiritual, através dessa nossa vibração nessa noite, possa conseguir penetrar na densidade negativa que ali se faz. Vamos trazendo esse pensamento para o nosso Brasil, que ele também possa ser envolvido por uma luz intensa, uma luz muito forte, envolvendo e dando suporte a esse povo tão sofredor e tão trabalhador. Que os mentores amigos e os anjos do Senhor possam abraçar com seu amor todos os políticos que dirigem esse país. Vamos emanando luz também para os locais de sofrimento, hospitais, incluindo UTIs, asilos, orfanatos, presídios, principalmente os moradores de rua, que estão ali à própria sorte. Que cada um possa receber um abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus. E ainda com muita energia vamos envolvendo o nosso abrigo de luz, seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vamos agradecendo a oportunidade de poder estar aqui hoje, recebendo todos os benefícios e trocas de energia. Que cada um nesse momento possa mentalizar o seu lar e os entes queridos que lá deixaram,
envolvendo todos eles em fluidos salutares e energéticos. Imagine nesse momento uma equipe do Dr. Bezerra de Menezes na residência de cada um, fluidificando a água e energizando a água para que ela possa durar por uma semana, até terça-feira que vem. Voltando aqui ao nosso abrigo de luz, nos mantendo em tranquilidade, agradecendo-nos o plano maior, e vamos finalizando os trabalhos da noite com a tua oração, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos ter uma semana de muitos desafios, muitas tarefas, muitas realizações, muito pensamento positivo e muito amor no coração. Que assim seja, graças a Deus.